A Páscoa é a comemoração mais importante do cristianismo porque coloca em foco o acontecimento mais significativo da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Como é fácil perceber, há sempre uma ênfase muito grande sobre o Natal, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, nada mais faria sentido. É essa a compreensão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 14, quando ele afirma: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm." Foi por meio da ressurreição de Jesus que ficou confirmada a sua divindade e ficou garantida a redenção da humanidade com a oportunidade de salvação para todos. A celebração da Páscoa pelos cristãos é inspirada na Páscoa judaica, que era celebrada anualmente e que estava acontecendo na mesma época em que Jesus foi crucificado. Entretanto, a Páscoa cristã e a Páscoa judaica têm significados completamente diferentes. A palavra Páscoa no idioma hebraico significa literalmente passar por cima ou pular, e o seu sentido está vinculado a um grande acontecimento da história do povo de Israel. Esta história está narrada no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Tudo começou quando o povo de Deus estava como escravo no Egito. Moisés, escolhido por Deus para ser o libertador, foi pedir ao faraó do Egito que deixasse o povo sair para viver em outro lugar, uma terra prometida por Deus. O faraó endureceu seu coração e proibiu o povo de sair. Como castigo, o Senhor enviou 10 pragas sobre o Egito. A última delas foi a pior de todas, que foi a praga da morte de todos os primogênitos das famílias do Egito. Para que o povo de Israel fosse poupado da terrível praga, Deus mandou que cada família matasse um cordeiro e passasse o sangue na soleira da porta. O sangue seria uma marca especial para indicar que aquela casa deveria ser poupada. Então, quando o anjo da morte passou sobre a terra, ele poupou, isto é, passou por cima das casas dos israelitas, cujas portas estavam marcadas com sangue do sacrifício. Em função desse acontecimento, os judeus passaram a promover a festa da Páscoa, através da qual celebravam a libertação do Egito e renovavam seu compromisso com o Deus que possibilitou aquela extraordinária vitória. Para os cristãos, a Páscoa tem outro sentido. Jesus veio ao mundo e deu sua vida por nós. Seu sangue foi derramado e por meio dele somos purificados de nossos pecados. João Batista se referiu a ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do Cordeiro, colocado nos umbrais das portas dos judeus, era a garantia de que a casa estava livre do anjo da morte, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a garantia de que estamos livres da condenação do pecado. Em 1 João 1,7 lemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eis porque o apóstolo Paulo se refere a ele como sendo o nosso Cordeiro da Páscoa. Em 1 Coríntios 5,7 lemos: "Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado." A Páscoa é, portanto, a festa da esperança, a festa da libertação. Através do sacrifício de Cristo, nós podemos ser libertos da escravidão do pecado. Ao vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia,
Jesus estava selando a sua vitória e deixando bem claro que ele era o Cristo de Deus e que a partir daquele instante estava garantida a vitória do seu povo sobre o pecado e a morte. Você não precisa mais ser um escravo. Através da morte de Cristo, você está livre do pecado e de Satanás, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário foi substitutiva, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Seu sangue precioso nos purifica do pecado e nos dá a garantia da salvação. A única coisa que você precisa fazer é aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Então abra o seu coração e se aproprie da bênção maravilhosa que o Senhor já providenciou por meio do seu sacrifício. Experimente a liberdade outorgada pelo Senhor Jesus e viva a vida abundante que só Ele pode oferecer. Não permita que a morte de Cristo tenha sido inútil e que o seu sacrifício tenha sido em vão. Entregue a Ele sua vida e seja feliz para sempre. Tome posse dessa vitória triunfante e gloriosa que Deus nos concede em Jesus Cristo, lembrando que, quando Ele voltar, os que o receberam como Salvador e Senhor irão ressuscitar, recebendo corpos novos e glorificados. Ao celebrar a Páscoa, que coloca em foco a ressurreição de Jesus, nos alegramos em saber que Deus aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor. Ela prova que Deus tem poder de nos ressuscitar dos mortos. Ela garante que aqueles que acreditam em Cristo não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados e terão a garantia de passar a eternidade na presença de Jesus. Então abra o seu coração para Jesus. Entregue sua vida a Ele. Somente assim você poderá viver todos os dias de sua vida aqui neste mundo, cultivando essa esperança.